Poucas coisas doem tanto quanto a rejeição. Ela corta fundo, como se dissesse: você não é suficiente. Às vezes, vem em forma de palavras diretas. Outras vezes, vem em silêncios que pesam mais do que qualquer frase. Pode ser a porta fechada de um emprego que você desejava. Pode ser a mensagem que nunca chegou de alguém que você amava. Pode ser a sensação de invisibilidade em um grupo onde você só queria ser aceito. Todos nós já passamos por isso. E se você está aqui, é porque talvez essa dor esteja fresca dentro de você. Talvez você ainda carregue na mente aquele não que machucou mais do que você gostaria de admitir. Talvez você tenha se olhado no espelho e pensado: o que há de errado comigo? Mas quero que você saiba algo importante, algo que os grandes filósofos estoicos sabiam muito bem. A rejeição não é o fim da sua história. Ela não define o seu valor. E mais do que isso, a rejeição pode ser o início de um novo caminho, muito mais poderoso do que aquele que você estava tentando trilhar. Marco Aurélio, imperador de Roma, escrevia em seus diários: o obstáculo é o caminho. E se até um homem que carregava o peso de um império sabia que a vida coloca barreiras diante de nós, não para nos destruir, mas para nos transformar, quem somos nós para pensar que uma rejeição é maior do que a nossa capacidade de crescer? A verdade é que a rejeição, por mais dolorosa que seja, é apenas uma opinião do mundo sobre você. Não é a sua essência. Não é o que você é de verdade. Epicteto dizia: as coisas não nos afetam, mas sim a opinião que temos delas. E quando você entende isso, a rejeição deixa de ser uma sentença e se torna um convite. Um convite para você se conhecer melhor, se fortalecer e encontrar dentro de si a aprovação que nenhum outro ser humano poderá lhe dar. Hoje, eu quero caminhar com você por essa estrada. Quero que juntos mergulhemos nas profundezas da rejeição para transformá-la em algo que ninguém espera. Uma fonte de liberdade, clareza e força interior. Porque quando você aprende a lidar com a rejeição do jeito certo, não apenas deixa de sofrer, você se torna invencível diante dela. E a promessa que eu faço é simples. Se você ouvir essas palavras até o fim e colocar em prática o que os estoicos nos ensinaram, a próxima vez que a rejeição bater à sua porta, você não vai se encolher. Você vai sorrir, porque vai saber que ela não veio para destruir você, ela veio para moldar você. Então respire fundo, deixe para trás a dor do que aconteceu e venha comigo descobrir como a rejeição pode ser, na verdade, o momento em que a sua vida começa a mudar. O peso da rejeição humana. A rejeição sempre parece maior do que realmente é. É como uma sombra. O objeto pode ser pequeno, mas projetado pela luz certa, ele se estende e nos envolve completamente. Assim também acontece quando alguém nos rejeita. O gesto em si pode ter sido breve, mas o impacto em nossa mente pode durar semanas, meses, até anos. Isso acontece porque a rejeição toca em algo muito profundo dentro de nós, a necessidade de pertencimento. Desde os primeiros dias da humanidade, ser aceito significava sobrevivência. Estar fora do grupo era estar vulnerável às feras, ao frio, à fome. O cérebro humano foi moldado com essa urgência. Eu preciso ser aceito para sobreviver. É por isso que um não em um relacionamento pode doer como uma ferida física. É por isso que uma porta fechada no trabalho pode roubar o sono. É por isso que a indiferença de alguém que amamos pesa tanto sobre o coração. Mas perceba, essa programação é antiga, quase primitiva. O que era vital na antiguidade não é mais no presente. Hoje, ser rejeitado por um grupo ou por uma pessoa
não significa que você vai morrer, mas a mente, condicionada, reage como se fosse o fim do mundo. Pense em quantas vezes você já carregou o peso de uma rejeição como se fosse a medida do seu valor. Aquele não no emprego fez você acreditar que não era bom o suficiente. Aquele término de relacionamento fez você pensar que não era digno de amor. Aquele silêncio de amigos fez você questionar se realmente merecia atenção. Esses pensamentos são cruéis, mas todos nós já fomos prisioneiros deles. A rejeição desperta dentro de nós a voz mais dura que podemos ouvir, a nossa própria. E é aqui que os estoicos entram como faróis na escuridão. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos delas. Quando alguém nos rejeita, o ato em si não nos destrói. O que nos destrói é a interpretação. Eu não tenho valor, eu não sou suficiente, eu não mereço. É essa narrativa interna que multiplica a dor. Imagine uma pessoa que tenta uma entrevista de emprego e não é escolhida. O fato é simples: outra pessoa foi contratada. Mas a mente começa a construir histórias. Nunca vou conseguir, não tenho talento, nada dá certo para mim. A rejeição real aconteceu em um instante. O sofrimento adicional é criado pela imaginação. Ou pense em um relacionamento que terminou. O fato é claro: duas pessoas decidiram não caminhar juntas. Mas a mente insiste: eu nunca mais vou encontrar alguém, ninguém vai me amar, eu sou um fracasso. A dor real foi um adeus. O sofrimento contínuo é a história que a mente repete como um disco riscado. Os estoicos nos convidam a separar o fato da interpretação. O fato é neutro. A interpretação é escolha nossa. E se conseguimos mudar a interpretação, podemos transformar a rejeição de sentença em lição. Marco Aurélio, em seus escritos, lembrava a si mesmo: você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e encontrará a força. Essa frase é ouro, porque mostra que não é a rejeição que define você, mas a maneira como sua mente decide enxergá-la. Talvez você pense: mas é impossível não sentir dor diante da rejeição. E está certo. O estoicismo não pede para você ser de pedra. A primeira reação é humana. Dói. Sim. Mas o que você faz depois da dor é escolha sua. Você pode se afundar nas histórias que a mente inventa, ou pode, como um verdadeiro estoico, respirar fundo e perguntar: o que realmente aconteceu aqui? E o que eu estou adicionando com meus pensamentos? Quando você começa a fazer essa separação, a rejeição perde parte do seu poder. Ela deixa de ser um fantasma que te assombra e se torna apenas um fato da vida, tão natural quanto o sol nascer e se pôr. Porque no fim, a rejeição é apenas isso, um fato. A interpretação, o peso, a tortura, isso é obra da nossa mente. A perspectiva estoica da rejeição. Se a rejeição parece um peso insuportável, é porque ainda olhamos para ela com os olhos da necessidade de aprovação. E aqui está uma verdade que os estoicos repetiam como um mantra: a opinião dos outros não define quem você é. Pense em Marco Aurélio, imperador de Roma, um homem que governava sobre milhões, com todo o poder nas mãos. Ele poderia viver da aprovação, dos aplausos e das bajulações. Mas em seus escritos íntimos, ele lembrava a si mesmo todos os dias: não perca tempo discutindo sobre como deve ser um bom homem. Seja um. Percebe o que isso significa? Marco Aurélio entendia que gastar energia buscando a aceitação alheia era um desperdício. A única aprovação que realmente importa é aquela que nasce dentro de você
quando age com integridade, sabedoria e coragem. Agora olhe para a sua vida. Quantas vezes você buscou validação externa, postando algo nas redes sociais, esperando curtidas como pequenas doses de aprovação, tentando agradar colegas de trabalho para sentir que é respeitado, adaptando sua essência para ser aceito em relacionamentos. E quantas vezes, mesmo recebendo essa aprovação, ela durou pouco? A alegria de uma curtida, de um elogio, de um olhar de aceitação, evapora rápido. Logo, você precisa de mais. Isso é um ciclo vicioso. A cada gota de aprovação, nasce uma nova sede. Sêneca já alertava sobre isso. Ele dizia: é uma escravidão viver dependendo da aprovação de muitos. A rejeição, nesse sentido, não é sua inimiga. Ela é um lembrete de que você não nasceu para viver como escravo da opinião dos outros, mas como dono de si mesmo. Epicteto, talvez o mais direto dos estoicos, falava sobre a dicotomia do controle. Algumas coisas estão sob nosso poder, outras não. A rejeição está no grupo das coisas que não controlamos. Você não pode controlar se alguém gosta ou não de você. Não pode controlar se será aceito em todos os lugares. Não pode controlar se as portas vão se abrir. Mas há algo que você sempre pode controlar: sua resposta diante da rejeição. E aqui está a virada de chave. Quando alguém te rejeita, você pode se curvar diante da dor e acreditar que não tem valor. Ou pode se levantar e enxergar: isso está fora do meu controle. Mas o que está dentro do meu controle é como eu vou interpretar, aprender e seguir em frente. Esse pensamento, simples e direto, é libertador. Porque cada vez que você se apega à rejeição, você está tentando controlar aquilo que nunca esteve em suas mãos. E cada vez que você solta, você recupera sua energia para aquilo que realmente pode transformar. Imagine alguém que recebe uma crítica dura no trabalho. A reação comum seria: estão me atacando, não gostam de mim, não sou capaz. Mas o olhar estoico pergunta: essa crítica é verdadeira? Existe algo aqui que posso aprender e melhorar? Se sim, ótimo, vou usar. Se não, por que gastar energia? Agora aplique isso em relacionamentos. Se alguém decide ir embora, a mente comum pensa: eu perdi tudo, não sou digno, nunca mais vou amar. Mas o olhar estoico vê diferente. Eu não controlo os desejos ou as escolhas dessa pessoa, mas eu controlo quem escolho ser a partir daqui. E eu escolho não me reduzir à rejeição. Eu escolho crescer com ela. A rejeição deixa de ser uma pedra de tropeço e se torna um degrau quando você decide subir por ela. Marco Aurélio escreveu: se você está aflito por algo externo, não é a coisa em si que o perturba, mas o julgamento que você faz dela. E isso você pode apagar agora. Perceba o poder dessa ideia. Você pode apagar agora, não amanhã, não depois que a dor passar sozinha. Você pode decidir, neste instante, que a rejeição que recebeu não é uma marca permanente. É apenas um fato neutro, e você tem o poder de redesenhar o significado dele. Na vida moderna, a rejeição está por toda parte. Nos não silenciosos de currículos ignorados, nas mensagens que ficam sem resposta, nos algoritmos das redes sociais que fazem você se sentir invisível. Mas, da mesma forma, a sabedoria estoica também está à sua disposição em cada instante. Você não é definido por quem te rejeita, mas por quem você escolhe ser, apesar da rejeição. E aqui está o segredo. Quando você para de buscar a aceitação a qualquer custo, você se torna verdadeiramente livre. Porque se não precisa do sim de ninguém para se sentir inteiro,
então nenhum não pode quebrar você. Essa é a perspectiva estoica da rejeição. Ela não é inimiga, ela não é sentença, ela é uma oportunidade. E se você decidir, a partir de hoje, viver não em busca de aplausos, mas em busca de integridade, vai descobrir uma paz que nenhuma rejeição pode roubar. Transformando a rejeição em força. A rejeição é como o fogo. Ela pode destruir, mas também pode forjar. Depende apenas de como você decide usá-la. Pense em Thomas Edison. Ele tentou milhares de vezes criar a lâmpada. Cada tentativa falha poderia ter sido vista como uma rejeição do mundo às suas ideias. Mas em vez de se curvar, ele dizia: "Eu não falhei. Apenas descobri milhares de maneiras que não funcionam." E se hoje você acende a luz do seu quarto, sem sequer pensar nisso, é porque alguém soube transformar cada não da vida em combustível. Outro exemplo poderoso: J.K. Rowling, autora de Harry Potter. Antes de vender milhões de livros, ela foi rejeitada por mais de 12 editoras. Imagine se tivesse parado na primeira, na segunda ou na 10ª rejeição. A história que marcou gerações nunca teria existido. Essas histórias não são exceções distantes. Elas são lembretes de que a rejeição não é o fim, é apenas um redirecionamento. Quando uma porta se fecha, não é porque o universo decidiu que você não é digno. É porque ele está apontando outro caminho, talvez ainda invisível aos seus olhos. E aqui os estoicos nos oferecem a chave. Não lute contra a realidade. Epicteto dizia: "Não busque que as coisas aconteçam como você deseja, mas deseje que aconteçam como de fato ocorrem, e sua vida será serena." Isso não é resignação. Isso é força. Porque quando você aceita a realidade como ela é, em vez de se prender ao que poderia ter sido, você libera sua energia para construir algo novo. Vamos trazer isso para a sua vida prática. Talvez você tenha sido rejeitado em uma entrevista de emprego. O olhar comum vê um fracasso. O olhar estoico vê uma lição. O que posso melhorar? O que aprendi nesse processo? Que outra oportunidade se abre agora diante de mim? Talvez você tenha sido rejeitado em um relacionamento. O olhar comum se prende à perda. O olhar estoico enxerga. Se essa pessoa escolheu partir, é porque não era o caminho dela caminhar ao meu lado. Melhor sofrer agora do que viver uma vida inteira de ilusão. A rejeição é, muitas vezes, um filtro. Ela remove do nosso caminho aquilo que não era para permanecer. E no calor do momento, dói. Mas com o tempo, percebemos. Se aquela porta tivesse se aberto, talvez tivesse nos levado a um destino pior. Sêneca escreveu: "O destino conduz quem o aceita e arrasta quem o resiste." E não é exatamente isso que sentimos quando somos rejeitados. Se resistimos, somos arrastados por pensamentos de dor, arrependimento e autocrítica. Mas quando aceitamos, descobrimos que, na verdade, fomos conduzidos para um caminho mais verdadeiro. A rejeição também nos ensina algo essencial: resiliência. Imagine uma árvore no meio de uma tempestade. O vento tenta derrubá-la, mas ao invés de quebrar, ela se curva. Quando o vento passa, ela se ergue ainda mais firme. Assim é a alma que aprende a lidar com a rejeição. Cada não recebido se torna um músculo invisível que fortalece a coragem de seguir em frente. E existe uma metáfora poderosa para lembrar disso. A flecha, antes de ser lançada, precisa ser puxada para trás. Quanto maior a tensão, mais longe ela pode voar. Assim também é a rejeição. Ela pode parecer que está te puxando para trás, limitando você, mas na verdade está criando a tensão necessária para te lançar mais longe. Agora,
Pense em todas as vezes em que você foi rejeitado na vida. Quantas delas não se tornaram mais tarde motivos de gratidão? O emprego que você não conseguiu e que abriu espaço para algo melhor. A pessoa que disse não e que libertou você para encontrar alguém que realmente valorizasse quem você é. O projeto que não deu certo, mas que ensinou lições que você jamais teria aprendido se tivesse funcionado da primeira vez. O que parecia o fim, na verdade, era um começo disfarçado. E essa é a beleza do estoicismo. Ele nos ensina a olhar para cada rejeição não como um golpe final, mas como uma nova oportunidade de crescimento. A próxima vez que alguém disser não para você, não veja isso como um muro. Veja como uma placa de trânsito que indica: este não é o caminho. Siga adiante. Porque no fundo, a rejeição não é sobre você não ser suficiente. É sobre você ser chamado a crescer, a redirecionar, a se fortalecer. Ela é o professor invisível que nos ensina a depender menos do mundo e mais da nossa própria força interior. E quando você entende isso, a rejeição deixa de ser uma ferida e se torna exatamente aquilo que os estoicos chamavam de oportunidade para a virtude. Práticas estoicas contra a rejeição. Até aqui falamos sobre como a rejeição pode ser compreendida e transformada. Mas talvez você esteja se perguntando: tudo isso é bonito na teoria, mas o que eu faço, na prática, quando a dor da rejeição bate? É aqui que o estoicismo brilha, não como filosofia abstrata, mas como um manual de vida. Vou te apresentar agora 4 práticas estoicas que você pode usar imediatamente para lidar com a rejeição. 1. A dicotomia do controle. Quando a rejeição chega, a primeira coisa a fazer é separar. O que está sob meu controle? O que está fora do meu controle? Se alguém te rejeitou em um relacionamento, você não pode controlar os sentimentos dessa pessoa, mas pode controlar a forma como escolhe reagir, o cuidado que terá consigo, a decisão de não se reduzir àquela perda. Se você foi rejeitado em um trabalho, não pode controlar a decisão do recrutador, mas pode controlar sua dedicação em melhorar, aprender novas habilidades e tentar de novo. Epicteto dizia: das coisas, algumas estão em nosso poder, outras não. E quando você foca apenas no que está em suas mãos, a rejeição perde o poder de te esmagar. Ela deixa de ser um fardo e se torna apenas uma circunstância neutra. Segundo, visualização negativa, premeditatio malorum. Os estoicos tinham uma prática curiosa: imaginar as perdas antes que elas acontecessem. Por quê? Para que, se viessem, não fossem um choque, mas uma realidade já preparada no coração. Quando você antecipa mentalmente a possibilidade da rejeição, não para sofrer antes da hora, mas para fortalecer o espírito, a dor real se torna menor. Imagine-se sendo rejeitado em um projeto. Sinta essa cena na sua mente. Agora pergunte: e se isso acontecer, o que permanece em meu poder? O que ainda posso construir? Essa prática cria um coração blindado, não no sentido de não sentir, mas no sentido de não ser derrubado. 3. O diário estoico. Sêneca escrevia cartas a si mesmo, refletindo sobre seus erros, suas reações e aprendizados. Você pode fazer o mesmo. Pegue um caderno. Após uma rejeição, escreva: o que aconteceu de forma objetiva? Qual foi a minha interpretação? Essa interpretação é verdadeira ou é apenas emoção? O que posso aprender com isso? Ao colocar no papel, você separa o fato da narrativa.
E muitas vezes vai perceber que o que mais doeu não foi o não em si, mas a história que você inventou em cima dele. Quarto, o exercício do desapego. Marco Aurélio lembrava todos os dias a si mesmo: tudo é transitório. A aprovação, a rejeição, o sucesso, o fracasso, nada dura para sempre. Quando você pratica o desapego, entende que tanto o aplauso quanto a rejeição são apenas ondas que vêm e vão, e que o verdadeiro porto seguro está dentro de você, não fora. Experimente dizer a si mesmo: não preciso da aprovação de ninguém para viver com dignidade, e nenhuma rejeição pode roubar a integridade do meu caráter. Esse exercício não é apenas mental, é um lembrete diário de que você já é suficiente, independentemente do que o mundo diga. Essas 4 práticas, a dicotomia do controle, a visualização negativa, o diário estoico e o exercício do desapego, são como ferramentas que você pode carregar no bolso da alma. E na próxima vez que a rejeição vier, em vez de se sentir esmagado, você terá um arsenal para responder com clareza e força. Porque no fim, não é a rejeição que decide quem você será, é a maneira como você reage a ela. A liberdade que surge da rejeição. Há uma revelação escondida na rejeição que poucos percebem. No início, ela parece uma prisão. Alguém te disse não, e de repente você se sente limitado, preso, como se as possibilidades tivessem se fechado. Mas, se você olhar mais de perto, vai perceber que a rejeição, na verdade, pode ser uma libertação. Pense bem, quantas vezes você não se moldou, não se dobrou, não se escondeu de si mesmo apenas para ser aceito? Quantas vezes você não fez escolhas contra a sua própria essência porque queria o sim de alguém? Quando a rejeição chega, ela rasga esse véu. Ela te mostra: você não tem controle sobre a aceitação dos outros. E paradoxalmente, isso é liberdade. Porque quando você entende que não precisa do sim de ninguém para seguir em frente, descobre que nunca esteve realmente preso. Você só estava acreditando que a aprovação alheia era uma chave para a sua felicidade. Marco Aurélio dizia: a liberdade está em não precisar de nada do que não depende de nós. E não é exatamente isso que a rejeição nos ensina? Que o amor dos outros pode ir, que os aplausos podem cessar, que as portas podem se fechar, mas o nosso valor, a nossa virtude, a nossa paz interior permanecem intactos, intocáveis. A rejeição é um lembrete de que você não precisa de todos os caminhos, precisa apenas do seu caminho. E no momento em que deixa de lutar por aceitação universal, você se torna invencível. Porque quem não teme a rejeição, não teme mais nada. E essa é a verdadeira liberdade. Hoje caminhamos juntos por um território que todos conhecemos, mas que poucos ousam enfrentar: a rejeição. Falamos sobre a dor que ela traz, sobre a forma como nossa mente a amplifica, sobre a sabedoria estoica que nos ensina a separar o fato da interpretação, e sobre as ferramentas práticas que podemos usar para transformar essa dor em força. E agora, no final dessa jornada, quero deixar algo muito claro: a rejeição não é um inimigo. Ela é um professor, um guia que nos força a olhar para dentro, a crescer e a descobrir a força que sempre esteve em nós. Não se trata apenas de sobreviver à rejeição. Trata-se de aprender a dançar com ela, a transformar cada não em impulso para avançar, cada porta fechada em sinal de que há outro caminho esperando para ser trilhado. Se hoje você se sente esmagado por um não, respire fundo. Lembre-se, a única aprovação que você realmente precisa é a sua própria.
As opiniões dos outros, a aceitação externa, a validação momentânea, tudo isso é transitório. Mas a sua coragem, a sua integridade e a sua virtude são permanentes. E então, faça algo agora. Olhe para aquela rejeição que ainda dói. Pergunte a si mesmo: o que posso aprender com isso? Que força posso extrair dessa experiência? Que nova direção a vida está me mostrando? Porque, no final, quem entende a rejeição como oportunidade se torna invencível. Quem transforma cada não em impulso, cada porta fechada em aprendizado, cada queda em sabedoria, esse é o verdadeiro mestre da própria vida. E para fechar, quero que leve essa frase para sempre consigo. A rejeição não define quem você é. Ela revela quem você pode se tornar. Aceite, aprenda, transforme. E no processo, descubra a liberdade que ninguém pode tirar de você. Se esse conteúdo ressoou com você, deixe seu like, comente e se inscreva no canal. Assim o YouTube enviará mais conteúdos semelhantes e ajudará o canal a crescer. Gratidão pela sua atenção e nos vemos no próximo vídeo.